Saudação a todas e todos, eu sou Cel Gonais, sou da direção da CESUNILA e sou autora do texto Cosmopolítica Indígena e Saberes Ancestrais na América Latina, Alternativas contra a Mercantilização da Natureza, que integra o caderno número 3 da CESUNILA. Olá pessoal, eu sou Ana, sou da base da CESUNILA. Olá, meu nome é Catiúça e eu sou autora, junto com o professor Rodrigo, de um texto que compõe o caderno 3 da CESUNILA. O nosso texto se chama Aportes Críticos acerca da mineração extrativista em Minas Gerais e sua relação com a universidade pública. Olá, eu sou Rodrigo, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Ouro Preto. No meu texto, eu tratei de abordar como a própria ideia de natureza, paisagem e civilização depende muito das noções presentes na dicotomia entre natureza e cultura, construída ao longo da história do Ocidente, e de como as próprias políticas ambientais são frutos dessa dicotomia. Esse debate está fundamentado na ecologia política, que nas décadas de 70 e 80 buscava entender o acesso, uso, apropriação e gestão dos recursos naturais sob o marco do capitalismo e da sociedade de classe, principalmente em relação aos grupos que defendiam diferentes interesses, lógicas de vida, organizações sociais e econômicas. Entre esses, aqueles cujas identidades estão marcadas pelas diferenças étnico-raciais e de gênero. A versão contemporânea desse debate, que também está presente no texto, traz importantes reflexões sobre a cosmopolítica indígena e o biocentrismo, que está presente também na cosmovisão indígena, que tenta combater a ideia de uma natureza antagônica e externa aos seres humanos. Por fim, eu menciono como na América Latina a disputa pelas terras e pelos bens naturais, convertidos em recursos e em mercadorias pela lógica capitalocêntrica, é também uma disputa pelo controle do conhecimento, da etnobiodiversidade e dos saberes e práticas produzidos pelos povos tradicionais e indígenas. Concluo o texto afirmando que a cosmopolítica indígena e os saberes ancestrais, por um lado, desafiam os poderes hegemônicos e os saberes eurocentrados, mas, por outro lado, abre também perspectivas de um mundo pluriverso, que é um conceito tomado do antropólogo Arturo Escobar. Eu desejo que todos e todas tenham uma boa leitura e que ajudem a divulgar esse debate. E eu escrevi o texto sobre alimentação, meio ambiente e sociedade, que está no caderno 3 da CESUNILA. E por que é importante esse tema? Simplesmente porque a produção de alimentos e o consumo desses alimentos e a logística que envolve eles chegarem até nós tem tudo a ver tanto com o meio ambiente quanto saúde pública, com a nossa saúde. Já foi verificado que a maior parte das doenças que matam tem relação, a causa delas, com a alimentação. Bom, espero que vocês gostem do texto, que ele seja inspirador para que a gente tenha práticas mais sustentáveis, tanto em questão ambiental quanto em questão da manutenção da nossa própria saúde. No texto, nós tratamos acerca dos rompimentos criminosos da barragem de Fundão, ocorrido em 5 de novembro de 2015 em Mariana, e do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, que aconteceu no final de janeiro de 2019 na cidade de Brumadinho. Nós trazemos esses acontecimentos e relacionamos com a organização e a incisiva intervenção do capital na educação superior pública nas universidades. Nós explicitamos todo um contexto contraditório de entrada do capital na universidade e também apontamos a urgência e a necessidade e a importância da universidade desenvolver ações que reforcem a sua função social, que explicitem uma educação e uma atuação socialmente referenciada nos territórios. Em nosso texto, texto meu e da professora Catiúça, abordamos o processo de privatização das instituições de ensino superior do país, que se intensifica agora no governo Bolsonaro com o projeto Futurice. Convidamos a todas e todos a leitura do material, do texto e do material do caderno da CESUNILA, e que nos ajude a divulgar esse debate.
Desejo a todas e todos que fiquem em casa, se puderem, que fiquem bem, que se cuidem e fora Bolsonaro e fora Mourão. É isso, fiquem bem e se cuidem. Nós convidamos todas e todos para que façam uma leitura desse dossiê. Nesse tempo tão adverso da pandemia, esse é mais um instrumento de resistência e luta da nossa categoria docente e da classe trabalhadora como um todo. Bom, aos que puderem, fiquem em casa, se cuidem e vamos juntos na construção de um outro modelo de educação que seja público, gratuito, anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, socialmente referenciado, ambientalmente responsável. E assim, mais do que nunca, é necessário defender o fora Bolsonaro e o fora Mourão.